pequenas coisas da nossa vida passar. Hoje foi o café. Mas eu comecei a pensar, será que a gente não está deixando passar outras coisas pequenas que são importantes para nós? Prazer, eu sou o Cássio Nascimento, seja muito bem-vindo ao meu canal. Muito obrigado por prestigiar mais um vídeo meu. E hoje, tosse tá difícil. E hoje nós vamos falar sobre detalhes, pequenos detalhes que deixamos passar e às vezes nem percebemos. Um pneu furado, um café em cima da mesa que a gente colocou e começou a fazer tantas outras coisas que esqueceu, um backup que a gente tinha que fazer dos nossos arquivos, um vídeo que a gente tinha que postar no nossas redes sociais. A tosse tá difícil. O médico que a gente deveria ir, a gente não vai. A gente prioriza na nossa vida grandes coisas, grandes problemas, grandes situações, grandes ocorrências, grandes. Na verdade, a gente prioriza apagar incêndio. Todos os problemas que a gente tem, todas as coisas que a gente prefere deixar de lado, esquecer essas coisas legais, essas pausas que a gente tem na nossa vida, que Deus nos dá, e prefere viver no desespero, apagando incêndio. A gente precisa ouvir mais o outro, por mais que o outro não tenha nada a dizer. O silêncio de uma pessoa que a gente gosta muito, que a gente ama, que a gente considera muito, o silêncio às vezes fala muito mais e é um momento muito mais impactante do que tantas outras coisas. Mas esse tipo de situação que a gente esquece, essa pequena, essas pequenas pausas que a gente esquece, elas vão impactar nossa vida lá na frente. Começa com uma esticada no trabalho, uma, uma necessidade a mais de trabalho, seja um freela, seja um adicional, seja uma renda extra, seja o que for. E aí a gente começa a perder situações como, sei lá, uma apresentação do nosso filho na escola, começa a perder uma situação interessante com a nossa família, um domingo, um aniversário. E quando a gente vai ver, a gente começa a perder esse tipo de situação com uma frequência fora do comum. E eu aposto que não é isso que ninguém quer. Eu aposto que todo mundo quer participar sempre da vida dos outros, dos nossos companheiros, dos nossos entes queridos, dos nossos próximos. Mas a gente prefere ficar tirando o problema da nossa frente do que realmente deixar o problema de lado e começar a curtir um pouquinho os momentos que a gente tem, que podem às vezes não voltar. Seja um jantar romântico, seja uma ida até um podrão, pegar um lanche, um hot dog, sei lá o que for, que você vá com algum conhecido e converse ali um pouco. Esse tipo de coisa vai fazer com que dias comuns
dias que às vezes foram apenas dias em situações maravilhosas, em situações que talvez você não tenha a oportunidade de viver novamente. A gente tem que imaginar que realmente entender que pequenas situações, pequenas coisas, pequenos momentos, a gente nem percebe, mas tem deixado de lado sim. Um café da manhã que a gente não toma porque a gente está atrasado para ir trabalhar e chega no trabalho a gente também não consegue tomar o café da manhã lá e o dia começa a se atropelar. Não que você não tenha que acordar mais cedo para tomar o seu café da manhã tranquilo, fazer tudo o que você tem que fazer de uma forma melhor, mas saber que pelo menos uma pausa de, de contemplação com a sua família de manhã, por exemplo, você deveria ter uma pausa de contemplação com a sua família na hora do jantar, você deveria ter, sem telas, sem distrações, sem um noticiário, sem um assunto ruim, e sim com coisas simples, como foi seu dia, o que aconteceu de legal no seu dia, como foi a escola. E a gente deixa isso passar. Às vezes a gente fica tão focado em gerar o bem, em gerar o melhor para quem está próximo da gente, que a gente nem percebe que um simples estar já é muito mais suficiente, já é muito melhor, já é muito mais gratificante e maior do que um iPhone no final do mês, do que uma TV de última geração, todos os streamings, o melhor videogame. Às vezes o estar presente ele é tão mais significativo do que os presentes mais caros, os brinquedos mais caros. Isso nunca vai substituir, nunca vai fazer a diferença que a gente gostaria que fizesse na vida das pessoas próximas. Porque por mais que aquilo preencha uma necessidade, quem sabe, aquilo ali não preenche um sentimento, que é o que foi feito de refém, que foi feito de escanteio, foi deixado de lado. E a gente nem percebe que essas coisas realmente fazem diferença, não só para quem a gente faz, mas para a gente mesmo. A gente tem um dia mais leve, a gente tem um dia melhor, a gente tem um dia mais solto, mais único, mais tranquilo quando esse tipo de coisa acontece. Quando esse tipo de coisa realmente faz parte da nossa vida. Quando a gente percebe que o café em cima da mesa que esfriou não é só um café, e sim um momento que você deixou de viver consigo mesmo, com alguém que você ama, com seus filhos, pais, marido, mulher, seja lá o que for. Quando a gente perceber que a gente está deixando momentos como esse devagarem, irem embora e a gente não conseguir voltar atrás para viver ele, a gente vai ter uma vida muito mais completa, muito melhor, muito mais vivida. E é isso que eu queria passar para vocês, que independente do problema, independente do incêndio que você esteja apagando, viva esses momentos, porque eles não voltam nunca mais. Um ótimo dia pra gente.